E aí, galera da história? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos desvendar um capítulo super agitado do Segundo Reinado Brasileiro, a famosa crise de 1875. Preparem-se para uma viagem no tempo cheia de reviravoltas financeiras e políticas. Imaginem só, era por volta de 1870 e o Brasil, que parecia estar em um bom caminho, começou a sentir os primeiros tremores. A década de 1870 trouxe uma instabilidade que abalou as estruturas do império, e o epicentro dessa tempestade foi a crise financeira mundial que chegou por aqui em maio de 1875. Pensem comigo, o café era o nosso ouro verde, o principal produto de exportação. Mas, de repente, o preço do café despencou lá fora. E o que isso significa para o Brasil? Menos dinheiro entrando, uma queda enorme na arrecadação de impostos. O Tesouro Público começou a suar frio. E a situação não parou por aí. No Rio de Janeiro, o coração econômico da época, o setor mercantil foi duramente atingido. Vários bancos quebraram, gerando um pânico generalizado, a ponto de um diretor do banco alemão, em desespero, cometer suicídio. É uma imagem forte que mostra a gravidade do momento. Até mesmo o Barão de Mauá, um dos maiores capitalistas do Brasil, teve que pedir moratória, ou seja, suspensão de pagamentos. A coisa estava preta. O governo precisou agir rápido para acalmar a população, que estava histérica, correndo para sacar seu dinheiro dos bancos. Dom Pedro II e sua equipe, numa medida emergencial, garantiram por decreto uma soma que, na verdade, nem possuíam, apenas para tentar segurar a onda e evitar um colapso ainda maior. Mas a verdade é que as contas públicas entraram em um déficit que parecia insanável por muitos anos. E como se não bastasse a bagunça financeira, a natureza também resolveu atacar. Uma terrível seca castigou o Nordeste entre 1877 e 1879. Essa calamidade causou a morte de mais de 400 mil brasileiros e provocou um dos maiores êxodos nacionais da nossa história. Pessoas em busca de sobreviver, deixando suas terras. Uma tragédia social que se somou à crise econômica. Diante de todo esse cenário caótico, o gabinete de Rio Branco, que estava no poder, não conseguiu se sustentar e caiu. Dom Pedro II, o imperador, se viu em uma encruzilhada. Precisava de alguém experiente e forte para reerguer o país. E quem ele chamou? Ninguém menos que o Duque de Caxias. Sim, o velho militar, já com mais de 70 anos e doente, foi convocado. Reza a lenda que Dom Pedro II o agarrou num abraço, implorando para que aceitasse o cargo. Caxias, com seu senso de dever, aceitou o desafio. E foi nesse momento de crise que o novo gabinete, liderado por Caxias, aproveitou para resolver uma questão espinhosa que vinha se arrastando há anos, a famosa questão religiosa. Lembram-se dos bispos que foram presos em 1874 por se recusarem a aceitar as ordens do Império contra a maçonaria? Pois é, o governo conseguiu um acordo. Dom Pedro II concedeu anistia aos bispos em 1875 e eles foram libertados. Mas não foi de graça. Em troca, o imperador obteve a tão desejada reforma eleitoral conhecida como Lei do Terço. Ou seja, a crise abriu caminho para resolver problemas antigos e fazer trocas políticas estratégicas. A libertação dos bispos e a suspensão das interdições do Vaticano foram grandes vitórias, trazendo a Igreja de volta ao jogo. Curiosamente, a princesa Isabel, por seu devotamento público à Igreja, foi vista por muitos como a grande vitoriosa da causa, o que aumentou ainda mais sua popularidade. E assim, pessoal, a crise de 1875 nos mostra como diferentes fatores, econômicos, sociais e políticos, podem se entrelaçar e mudar o rumo da história de um país. O Segundo Reinado passou por um grande teste de resistência e essa crise deixou marcas profundas, mas também abriu portas para novas soluções e mudanças. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pela história. Se gostaram, deixem aquele like, compartilhem com os amigos e, claro, se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos.
Um grande abraço e até a próxima!